Roberta, o que eu faço para manter a minha turma quieta? Para manter minha sala de aula em paz, tranquila? Oi, eu sou Roberta Maldonado e aqui nesse canal eu vou te ajudar a se sentir mais confiante, bem preparada para ensinar inglês para crianças de 3 a 7 anos de idade, os Very Young Learners. E antes de começar, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, ativasse o sininho. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva. Então, se você é professora de inglês para crianças de até 7 anos de idade, você provavelmente já teve aqueles dias em que a sua turma está tão barulhenta que você tem até vergonha de quem está passando no corredor, certo? Pois é, nós todas passamos por isso. Agora, o que eu queria contar aqui para você hoje pode realmente mudar a sua postura diante de uma sala barulhenta. Preste muita atenção nisso. Esse ideal de sala de aula quietinha, tranquilinha, todo mundo ali fazendo a mesma coisa, ou todos os olhinhos grudados em você, isso é uma grande ilusão. E saiba mais, se os seus alunos estão assim, mau sinal. O tempo todo, mau sinal. Por quê? A criança de 3 a 7 anos de idade, ela é muito egocêntrica e é importante que ela seja assim. Ela está aprendendo tanta coisa nesse período de tempo que se ela ficar mais preocupada em agradar o adulto, ela não vai ter tempo para fazer tudo que ela precisa fazer, de aprender tudo que ela precisa aprender. Então, quando a criança está ali preocupada com o que ela tem que fazer, querendo interagir com o colega, descobrindo soluções para problemas que para nós não são problemas, mas que para ela são os grandes problemas da existência dela, do tipo apagar alguma coisa que ela escreveu ou mudar alguma coisa de lugar, entenda, ela não está fazendo isso para te aborrecer, para te desobedecer. Ela está centrada no mundo dela, que é basicamente o que ela precisa fazer. Então, essa concepção, essa ilusão que a gente tem de que a criança bem comportada é a criança que está produzindo, é a criança que está aprendendo, ela é muito equivocada. Eu sigo Montessori e quem me conhece, já conhece o projeto, sabe que eu sigo os períodos sensíveis da criança. Entre os 3 e os 7 anos de idade, ela está passando por vários períodos sensíveis, o da linguagem, o da ordem, o da matemática, o das letras, e tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então, se a gente acerta na atividade que serve para ela o que ela está precisando naquele momento, você vai ver a criança concentrada. Ela vai realmente se entregar àquela atividade. Concentração é quando mente e corpo estão juntos numa mesma atividade. E para a criança estar concentrada, pessoal, ela precisa querer fazer o que foi colocado para ela, oferecido para ela. Então, enquanto a gente estiver achando que o que a gente precisa para ter uma sala tranquila são técnicas de disciplina, a gente vai sempre ter esse problema. Uma frustração que não passa. O foco precisa ser na criança. Vocês já repararam que tem atividades que a gente nem imaginava que ia funcionar tão bem e que funcionam maravilhosamente bem? E que mesmo assim, sempre vai ter 1 ou 2 crianças, vai ter alguém que não está muito ali com a gente, que está fazendo uma outra coisa? E você também já reparou que normalmente a gente para o que está fazendo, apesar de estar com a maioria da turma super na nossa, e vai se preocupar ali com aquela criança que está preocupada ou fazendo outra coisa, ou deitadinha, ou que está por fora, que não está afim? Por que a gente faz isso? Mais uma vez, é esse padrão de que sala de aula silenciosa, todos os olhinhos em você, é uma coisa positiva. Não é natural, gente. A gente vê isso em filme, às vezes vê isso em novelas, né? Eu já tive colegas que trabalharam na China e voltaram me dizendo que realmente, que incrível, as crianças todas muito centradas, mas eram crianças mais velhas e no mais existe uma cultura de obediência, né? Uma cultura que chega a ser do medo. Não estou falando que é o caso na China, tá? Estou falando que quando a gente consegue impor uma obediência cega em crianças com menos de 7 anos de idade, acredite, tem medo envolvido. E não é esse o nosso objetivo. A criança, para ela aprender, ela precisa estar muito confortável.
ela precisa estar se sentindo acolhida. A sala de aula precisa ter sido preparada para ela. Ela precisa sentir que aquele ali é o ambiente dela. Um mínimo de liberdade para se mover, liberdade para falar a hora que ela quer falar, liberdade para participar da sessão. Então, pense de novo. Se o seu modelo de sala de aula é um modelo em que as crianças estão sentadinhas o tempo todo, impossível, tá? Criança que não se levanta de 5 em 5, de 10 em 10 minutos, ela não está bem. Ou ela está muito concentrada numa atividade que ela está fazendo. E aí, parabéns! É assim que a gente quer as crianças disciplinadas, fazendo coisas que realmente estão desenvolvendo a mente, o corpo, a coordenação motora. Agora, quando os professores me perguntam, Roberta, que técnicas que você tem para manter a sala de aula silenciosa? Eu falo, essa é a pergunta de $1 milhão, porque quando a sala está silenciosa, bom, em primeiro lugar, não é necessariamente o nosso objetivo, porque isso é uma sessão de língua estrangeira, então quanto mais as crianças estiverem cantando, conversando, interagindo, melhor, né? A gente está ensinando uma segunda língua, a gente não está ensinando um artesanato, uma coisa que ela tem que ficar completamente focada ali. E vão ter momentos em que ela vai ficar completamente focada numa determinada atividade, que pode ser o craft relacionado ao tópico, que você já brincou, já deu músicas, já deu filmes e tudo, né? Então, muito importante lembrar, criança silenciosa é só quando ela estiver concentrada. Se ela está focada em você, com medo de falar, mau sinal, especialmente numa sessão de língua estrangeira. Então, voltando, técnica. É a grande pergunta, o que eu faço para os meus alunos estarem concentrados? O que eu faço para os meus alunos participarem? Aí sim, essa pergunta já é bem melhor, porque são várias coisas que a gente pode fazer. E no final das contas, se você consegue isso, você realmente está fazendo um excelente trabalho. Provavelmente você vai ter resultados, né? As crianças estão felizes de estar ali, elas vão levar para o resto da vida essa sensação boa relacionada ao inglês, vão se tornar autônomas, né, autodidatas, porque elas vão acreditar que elas realmente sabem, conseguem, têm talento para aprender uma segunda língua, que é o mais importante nessa fase. Fazer essa conexão entre prazer, entre trabalho, autoestima e a língua inglesa. Essa é a nossa função, essa é a nossa obrigação como professores. Preparar bem o ambiente, preparar atividades que façam sentido para aquelas crianças e não necessariamente focar no conteúdo, tá? Desde que você fale inglês o tempo todo e traga filmes e músicas em inglês, você já está cuidando dessa parte. Não se preocupe tanto com colocar tudo. Hoje elas aprenderam yellow, green and blue, sabe? Não se preocupe tanto com o conteúdo. O foco tem que ser nas atividades, nas habilidades que as crianças estão desenvolvendo nessa fase. Então, é complicado quando as pessoas me perguntam isso, mas que técnica que eu uso quando a criança está muito agitada, porque ela está atrapalhando todas as outras crianças. Aí a gente precisa lembrar que cada criança é uma, que muitas vezes a criança está passando por um momento difícil em casa. Então, se você não rotula aquela criança, né, ela está chateada, ela está difícil hoje, e não ela é assim, isso já facilita para você ter uma atitude positiva diante daquilo. E é claro que nós vamos falar muito disso ainda. Existem técnicazinhas para a gente detectar o que pode estar atrapalhando aquela criança de estar com a gente naquele momento. Porque para e pensa, se na verdade que pelo menos mais da metade dos seus alunos vão estar ligados, vão estar conectados com o que você está oferecendo. E que se não for o caso é porque realmente você precisa mudar alguma coisa no seu plano de aula, né? Sua aula precisa estar planejada de acordo com as necessidades dos seus alunos. E muitas vezes a gente erra. Muitas vezes a gente adapta material de alunos mais velhos que a criança ali de 4, 5 anos não está pronta ainda. Quantas professoras eu já vi usando material de alfabetização em inglês para crianças que ainda nem falam em inglês? Então pense muito nisso. A nossa obrigação é ficar sempre tentando prestar atenção nos nossos alunos, descobrir os interesses dos nossos alunos, quais as brincadeiras que eles mais estão curtindo no momento, quais as músicas que mais fizeram sucesso, explorar esse tipo de coisa. Então não traz aquela coisa rígida, pronta de casa, aquele plano e tenta impor isso nos seus alunos, não. Porque nessa idade eles são tão autênticos que eles não vão conseguir te obedecer simplesmente porque eles sabem que ele tem que te obedecer. Eles não fazem isso. Não é assim nessa idade.
A criança ela é egocêntrica e ela tem uma agenda, um monte de coisa que ela precisa aprender. Ela não vive em função do adulto, né? Então, se a gente entende isso, já facilita, porque a gente já tira da gente esse fardo, essa cobrança de manter uma sala super organizada, mas as pessoas passam pelo corredor e elas veem que as crianças estão gritando, tudo. Calma! Cada dia que passa você vai ficar mais hábil, mais apta para criar atividades que vão realmente chamar a atenção dos seus alunos. Tenha paciência, especialmente nos primeiros meses. Você ainda está conhecendo os seus alunos. E eu prometo para você que se você estiver realmente dedicada a essa turma, observando de verdade, tentando realmente trazer atividades que tenham a ver com os períodos sensíveis pelos quais os seus alunos estão passando, isso vai mudar. E quando vira a chave, minha gente, é a coisa mais linda do mundo. Os meninos começam a fazer questão de você, questão de fazer parte da sua sessão, começam a te ajudar muitas vezes com a outra criança que ainda não está nessa fase e a coisa começa a fluir. Mas paciência aqui é fundamental. Paciência, humildade, saber entender e passar adiante para os outros funcionários da escola que essa turminha precisa de mais tempo para se adaptar. Se eles estão fazendo muito barulho, talvez você tenha que mudar um pouco as atividades, tirá-los um pouco mais da sala de aula, tá? Então, o mais importante que eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo para vocês, esse ideal de sala de aula silenciosa, crianças sentadinhas, é falso, é ilusório e não é saudável. Combinado? Criança feliz em sessão de inglês é criança se mexendo o tempo todo, cantando em inglês o tempo todo e vez ou outra até solta umas palavrinhas em inglês, tá bom? Bom, então eu vou parando por aqui, senão eu vou. E se você gostou desse vídeo, dá um like aí, por favor. Compartilhe com uma colega que às vezes esteja ansiosa, preocupada, que a sala de aula não tá silenciosa. É isso mesmo, juntinhas a gente vai chegar lá, tá bom? Muito obrigada e até o próximo.